Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 31 – Agarrando além do alcance. Depois de adquirir com segurança, ou talvez não com tanta segurança, a técnica, Viúva Negra, Haruhiro e os outros voltaram à sua rotina diária na mina Sirene. Hanta tinha aprendido uma magia de Cavaleiro do Pavor chamada Terror Sombrio, que instilava o medo do Deus Negro Skull em um oponente e os roubava seu julgamento racional. Dependendo de como fosse empregada, parecia uma técnica útil, se Hanta fosse competente o suficiente para usá-la direito. Mogizu voltou com as duas técnicas, impulso para frente e impulso invertido. Impulso para frente foi um impulso de uma mão com um alcance bastante longo, enquanto o impulso invertido era um impulso usado enquanto recuava. Estes eram versões menos extravagantes das técnicas de isca e confusão de Hanta, salto impulsionador e facada evasiva. Chihiro aprendeu o feitiço, ligação sombria. Uma sombra elemental é colocada no chão, o que imobiliza qualquer inimigo que pisar nele. Ele tinha inconvenientes, no entanto, apenas um elemental poderia ser colocado de cada vez. Os inimigos mais fortes poderiam forçar seu caminho para fora do ligamento, e isso só durava até 25 segundos. Mas, como espectro do sono, qualquer habilidade de batalha que o adversário possa ter era irrelevante para seus efeitos. Era mais um feitiço de suporte do que uma habilidade de ataque, mas era um feitiço que combinava com a personalidade de Chihiro. Yumi voltou com Estrela Perfurante. Ela praticou sua habilidade de arremesso de faca tanto e com tantas armas diferentes que ela realmente se tornou muito boa com isso. Ela tinha comprado um pequeno conjunto de facas de lançamento por conta própria, bem, não exatamente, de acordo com ela. Yumi não sabia qual faca escolher. Então o mestre de Yumi levou Yumi na loja e mostrou duas facas para Yumi e pediu para escolher apenas uma. Então ele o comprou para Yumi e isso fez Yumi tão feliz. Claro, Yumi comprou alguns com seu próprio dinheiro também. Parecia que o mestre da guilda de caçadores de Yumi gostou bastante dela e Haruhiro não poderia culpá-lo. Merii voltou com o feitiço mágico da luz, Luz do Julgamento, um feitiço ofensivo que utiliza o poder do Deus da Luz, Luminous, para punir o inimigo. O alcance era curto e o dano baixo, mas faz com que os corpos de seus alvos fiquem dormentes e retarda seus movimentos por um curto período. Merii provavelmente não tinha a intenção de lutar diretamente com esta técnica, mas sim apoiar Mogizu e os outros membros na linha de frente da equipe. Com as novas habilidades, a capacidade de luta base da equipe melhorou. O poder do novo feitiço de Chihiro, Ligação Sombria, foi uma adição especialmente crucial. Chihiro, isso é incrível. Você parou um ancião em seu caminho. Haruhiro elogiou. Eles estavam no terceiro andar das minas Sirene, envolvido com um grupo kobold liderado por um desses capatazes difíceis, que preferiram ficar para trás e dar ordens ao invés de lutar na frente. A ligação sombria da Chihiro o tornou incapaz de dar um passo à frente. Apenas o seu movimento tinha sido desativado, portanto, ele deveria ter sido capaz de continuar dando ordens a seus seguidores, mas parecia que o ancião tinha caído em um estado de pânico. Agora, pegue os seguidores! Gritou Haruhiro. Não precisando ser informado, ou desconsiderando que ainda não tinha sido informado, com a mão esquerda estendida, já estava correndo para o seguidor A. Aí vem o Cavaleiro do Pavor. Por correio. Trema de medo, descrentes. Terror sombrio. Uma névoa púrpura engoliu o seguidor A, entrando em seu corpo através do nariz e da boca. O kobold soltou um curto grito e pulou descontroladamente em Hanta. Hanta imediatamente bloqueou a lâmina do kobold com a espada, mas o kobold não parou por aí. Ele lançou uma série de ataques ferozes, sem qualquer aparência de sanidade. O quê? Por quê? O que caralhos? Gritou ele, desviando os ataques. Não era assim que deveria acontecer.
Ele parece ter perdido a capacidade de fazer bons julgamentos, porém comentou Haruhiro. No final, Hanta ainda era o Hanta. Haruhiro era tolo por esperar mais dele. Havia dois outros seguidores. Mogizu foi para o seguidor B enquanto Yumi foi para o seguidor C, mas Meri estava à frente de ambos. Olhos, sob a graça divina de Senhor Luminous. Luz do julgamento. O seguidor B, que estava esperando por Mogizu, estava banhado em luz e todo o seu corpo começou a sofrer espasmos violentamente. Mogizu seguiu imediatamente com seu assassino, golpe de fúria, gritando, "Obrigado!" O seguidor B caiu e Mogizu imediatamente se deslocou para ajudar Yumi. Era muito a cara do confiável Mogizu não usar uma nova habilidade quando a situação não exigia isso. Eu acho que não há outra escolha, Haruhiro murmurou e começou a ajudar Hanta. Ele estava entrando em posição nas costas do seguidor quando algo de repente passou por sua mente. O terror sombrio do Hanta não era uma habilidade que deveria pôr medo em seus alvos, mas, em vez disso, forçá-los a lutar de uma maneira suicida. Hanta falhou epicamente com ele antes, mas Haruhiro realmente se beneficiou. O seguidor estava tão concentrado em matar Hanta que não percebeu Haruhiro. Ele sem esforço tomou sua posição em sua parte traseira e punhalada pelas costas. Não, poderia muito bem tentar, Viúva Negra. Haruhiro se encaixou no seguidor e trancou os dois braços no lugar por um momento. Ele tinha se tornado proficiente com isso, mas ele ainda não dominou o bloqueio das pernas de um oponente no lugar. Mas apenas mantendo os braços do oponente presos aumentou a taxa de sucesso da técnica de forma assombrosa. Ele bateu sua adaga na base do pescoço do kobold, cortou a garganta e saltou. O seguidor ainda não estava morto e, embora fosse improvável, ficar tão perto convidava à possibilidade de um contra-ataque. Mas essa não foi a única razão pela qual Haruhiro saltou. "Tome isso!" Hanta gritou, pulando para a frente quando ele empurrou sua espada para o kobold moribundo. Então, ele acabou por apunhalá-lo novamente através do coração com todas as suas forças. "Sim! Obtive meu vice! Obtive meu vice!" Hanta declarou com um grito alegre. "Isso foi imprudente. Você poderia ter me esfaqueado através dele", Haruhiro gritou. "Se você morrer, é mais um vice para mim." "Sim." "Idiota." Mas Haruhiro já sabia. Tudo que ele tinha que fazer era lembrar que idiotas eram idiotas e então ele não veria tanto vermelho. Mas ele estava chateado. Ele estava além do maldito chateado. Talvez ele devesse desistir de segurá-lo. "Ah!" Yumi gritou, usando golpe de varredura, rapidamente seguido por corte cruzado. O ataque combinado colocou o seguidor C no pé de trás. "Obrigado." Golpe de fúria do Mogizu veio sem hesitação, terminando com o kobold no local. "Todos para o capataz!" Haruhiro gritou. A declaração óbvia o deixou um pouco envergonhado. Mas chamar a sua equipe em momentos como este também tinha o efeito de encorajar todos e aumentar o trabalho em equipe. E não era hora de começar a se sentir envergonhado. O capataz kobold não estava mais desabilitado e a equipe se mudou para afundá-lo no esquecimento. Claro, o capataz também estava desesperado e ele tornaria a luta dura. Qual era a melhor maneira de lidar com um oponente assim? Haruhiro e os outros tinham aprendido a resposta através da experiência. 4 deles o cercariam e, em vez de todos atacando aleatoriamente, esperariam que ele atacasse. Então a pessoa que foi atacada se defenderia enquanto os outros 3 contra-atacariam. Eles repetiriam esse processo até que o inimigo estivesse morto. Como resultado, eles derrubaram o kobold ancião sem que ninguém na equipe ficasse ferido. Os movimentos de Hanta eram tão questionáveis como sempre, mas Haruhiro decidiu deixá-lo ir, já que era uma vitória completamente unilateral. "Você não está cansado desse andar?" perguntou Hanta. "Esses inimigos são muito fáceis. Já é hora de nos mudarmos de andar." "Aqui vamos nós de novo." Haruhiro suspirou.
Haruhiro ainda não estava inteiramente convencido depois que eles derrubaram outro capataz e 2 seguidores, mas quando eles encontraram um poço de dissipação que levava ao 4º andar, Haruhiro considerou seriamente como uma opção viável. Todo mundo estava lutando muito bem hoje e ele queria manter o impulso. Por outro lado, ele não queria que os êxitos de hoje os tornassem confusos. Era fácil se deixar levar em tempos como esses. Com o poço de dissipação bem diante de seus olhos, Haruhiro caiu profundamente no pensamento. Seus próprios sentimentos estavam confusos, descer ou não. Quando é que você vai deixar de ser indeciso? Hanta reclamou. E Haruhiro teve que admitir que desta vez, e só desta vez, Hanta tinha um ponto. Isso era um pouco indeciso demais, mesmo para Haruhiro. Quais eram as opiniões de todos com um líder como este? As expressões de Chihoro e Mogizo estavam ansiosas. Yumi olhou para ele sem entender. Meri estava igual a ele com uma expressão pensativa. Hanta foi o único que ficou chateado. Isto não era bom. Quando chegou a hora da decisão, ele teve que tomar uma decisão. Então ele fez. Vamos fazer isso amanhã, Haruhiro anunciou. O quê? Hanta instantaneamente protestou. Haruhiro tinha antecipado sua resistência, mas ainda incomodava. Nada de errado com voltar amanhã, certo? Ele respondeu. Nós vamos ter tempo para nos prepararmos mentalmente com antecedência para o seu bem. Eu já estou mentalmente preparado. Você é apenas uma pessoa. E quanto a todos os outros? Então, é minha culpa que eu seja o único que está pronto e o resto de vocês são merda de galinha. Hanta cuspiu. Uau! Santa merda, isso realmente o irritou. Ele ia explodir com raiva. Haruhiro fechou os olhos e se forçou a respirar fundo. Ficar com raiva não deixaria nada melhor. Ele teve que se controlar. Sim, autocontrole. Mas por quê? Porque ele teve que se esforçar para se controlar por causa do Hanta. Foi culpa do Hanta. Era tudo o maldito Hanta. Quando Haruhiro abriu os olhos, ele não olhou para Hanta. Seu autocontrole evaporaria se ele vislumbrasse o rosto de Hanta agora. Vamos terminar o dia no 3º andar e desceremos para o 4º andar amanhã. Hanta discorda de mim. Alguém mais sente o mesmo? Todos concordaram com Haruhiro. Ele esperava que Hanta continuasse a protestar, mas para sua surpresa, Hanta simplesmente encolheu os ombros e recuou. Haruhiro não entendeu. O que Hanta estava pensando? No caminho de volta, eles derrubaram outro capataz e 4 trabalhadores kobold no 3º andar, sem sofrer quaisquer ferimentos e depois voltaram para Altana sem maiores percalços. Seus ganhos foram relativamente bons hoje. Depois de comer o jantar juntos, eles se dirigiram para a taverna da Sherry para beber. Quando Kikawa chegou, a conversa ficou animada. Kikawa e Hanta eram farinha do mesmo saco, ombro a ombro sentados e criando muito tumulto juntos. Eles têm personalidades iguais, pensou Haruhiro. E quanto mais pensava nisso, mais Haruhiro percebia que ele era o mais frequentemente em desacordos verbais com Hanta. Foi porque ele não tem uma personalidade igual. Haruhiro saiu com todos os outros, mas depois, ele voltou todo o caminho. Ele voltou para a taberna sozinho depois de oferecer algumas desculpas aleatórias aos outros. Meri estava sentada sozinha na extremidade do balcão do bar no 1º andar. Ela notou Haruhiro aproximando-se e virou o olhar para ele. Por um momento, ele se perguntou ansiosamente o que ele faria se ela lhe dissesse para ir embora. Talvez ele fosse merda de galinha, assim como Hanta disse. Ele certamente não era corajoso por qualquer meio. Felizmente, os seus receios eram infundados. Meri lhe deu um leve sorriso e perguntou, qual é o problema? Ah, nada em particular, realmente. Apenas. Você se importa se eu me sentar aqui? De modo nenhum. Haruhiro tomou o assento ao lado dela. Ele notou que ela estava tomando uma xícara de um hidromel novo, então ele pediu o mesmo para si mesmo.
Ele estava comendo e bebendo praticamente qualquer coisa que quisesse recentemente. Ele não estava preocupado com dinheiro, e uma parte dele estava considerando sair desse alojamento velho da Força de Reserva, também. Mary, onde você mora? Ele entrou em pânico, não saindo da forma que queria. Não. Não, quero dizer. Eu não quis dizer que eu quero saber onde você mora. Eu só estava pensando que provavelmente era hora de pensar em sair do alojamento e eu estava perguntando onde seria, você sabe, só para referência. Eu alugo um quarto no alojamento Corrida do Moinho em Cain Road. Mary respondeu casualmente. É um lugar utilizado por mulheres, e eu vivi lá desde o início. Oh. Entendo. Haruhiro se sentiu como um idiota por fazer uma cena. Se houvesse um buraco nas proximidades, ele iria rastejar para ele. Ou não. Ele sentiu gotas de suor começando a correr para baixo de sua testa e, com cuidado para parecer casual, limpou-a com uma mão. Deve ser legal. Eu posso ver como seria estranho ter um cara que vive na porta ao lado. Se você decidir sair do alojamento, eu provavelmente posso introduzir Yumi e Shihiro ao proprietário. Mary ofereceu. Sim, elas provavelmente vão apreciar muito isso. Mas não é como se nós tivéssemos decidido nos mudar ainda. Nós ainda não conversamos sobre isso, realmente. Todo mundo está bem com a vida lá mesmo que as coisas sejam muito inconvenientes às vezes. Estamos todos acostumados a isso agora. O alojamento da Força Reserva. Mary fechou os olhos e tomou um gole de sua bebida. Traz de volta memórias. Haruhiro estava certo de que Mary ainda estava com seus antigos companheiros no momento em que ela estava vivendo no alojamento. Os companheiros que não estão mais com ela agora. Mas o alojamento ficou muito lotado recentemente, disse Haruhiro com uma risada. Ele não tinha a intenção de rir e não sabia por que ele fez isso. Os recém-chegados estão lá agora, embora os nossos quartos sejam muito distantes um do outro, então eu realmente não disse mais do que saudações a qualquer um deles. Que tipo de pessoas são eles? Perguntou Mary. Ninguém como Renji, respondeu Haruhiro. Mas ninguém tão patético quanto nós também. Eu não acho que haja algum motivo para olhar para você assim. Oh. Foi assim que pareci. Um pouco. Sim. Eu acho que sim. Haruhiro sentiu como se estivesse pendurado na cabeça, mas se acomodou com as mãos no cabelo. Isso não é bom. Eu gostaria de poder projetar mais confiança em mim mesmo, mas eu acho que não sou esse tipo de pessoa. Um convencido, autoconfiante raro. A expressão de Mary suavizou. Você está certo? Isso não se parece com você. Sim, eu também penso que não. Mas eu sempre falo eu acho, talvez, provavelmente. Isso também não é bom. Você tem certeza de que não está pensando demais? Levando as coisas muito a sério? Muito a sério? Pensar demais. Eu? De jeito nenhum, disse Haruhiro. Hanta também, você o leva muito a sério e é por isso que você entra em brigas com ele o tempo todo, Mary apontou. Ah, entendi. Isso pode ser verdade, sim. Eu deveria descobrir uma maneira de deixar para lá toda vez que ele diz alguma coisa. É porque você quer encontrar uma solução perfeita que o torna tão difícil. Penso que é melhor não se importar muito com ele. Salve a seriedade para quando você realmente precisa disso. Não se importar. Haruhiro não achava que ele era o tipo de pessoa que levava tudo a sério, mas quando se tratava de assuntos relacionados com a liderança de um grupo, ele encontrou-se agonizando sobre cada pequena decisão. Ele se achou um agonizante ambivalente sobre cada pequena decisão. Era verdade que ele fazia o melhor que podia para considerar seriamente tudo, mas provavelmente era porque ele não era um líder natural. Se ele fosse adequado para o papel, se ele tivesse o que precisava para liderar dentro dele, então ele não teria que pensar sobre tudo tão profundamente.
e a conclusão que ele alcançou no final desses períodos prolongados de pensamento eram os mesmos sempre: se houvesse alguém que pudesse ocupar seu lugar, ele daria a eles. Mesmo durante essas conversas com Merin, ele sentiu a sensação de que ela era mais adequada para liderar o grupo do que ele, e estava tentado a pedir-lhe para fazê-lo. Mas ele não fez isso. Ele não conseguiu fazer algo tão lamentável. Merin, eu queria fazer uma pergunta. Sobre o quê? Sobre as Minas Siren. Você quer dizer? Merin parecia ter mais a dizer, mas fechou os lábios abruptamente. A partir de amanhã, eles desceriam para o quarto andar, em seguida, eventualmente, até o quinto, assim como o grupo anterior de Merin fez. Se eles continuarem nessa direção, então certamente um dia eles acabarão por chegar ao lugar onde os companheiros anteriores de Merin tinham morrido. Merin teria que pôr o pé naquele lugar novamente. Haruhiro sabia, por experiência própria, o quão difícil isso pode ser. Foi amargo e de cortar o coração. A raiva brotou na boca do estômago cada vez que ele voltou para aquele lugar para explorar o Goblin blindado e o Hobgoblin. Era tristeza e raiva além do que ele podia suportar. Eles nunca tinham voltado ao lugar onde Manato morreu, sempre deu um amplo anseio, de fato, depois de tudo que havia ocorrido. Se pudesse, ele esqueceria sua própria existência. Eu estava me perguntando se você estava bem com a gente trabalhar nas minas. Você não está se forçando muito, não é? Quero dizer, não parece assim, mas... Não é fácil. Merin disse entre dentes. Estar lá não traz quaisquer bons sentimentos. Não agora, provavelmente nunca. Foi o que pensei. Mas, isso é algo que tenho que fazer, disse ela, sacudindo cabeça. Não, é algo que eu quero fazer. Se eu não fizer isso, eu nunca vou ser capaz de seguir em frente. Eu nunca seria capaz de fazer isso sozinha, porém, e se eu tiver que pedir a força de outros para fazê-lo, então eu quero pedir a sua. Você e todos os outros. Porque você e os outros me consideram sua companheira e amiga. Por alguma razão, Haruhiro ficou profundamente comovido com essas palavras. Não, por algum motivo, foi porque ele estava muito feliz. Merin estava realmente dependendo deles. Ela considerava Haruhiro e os outros como amigos e acreditava neles para ajudá-la com isso. E ela realmente disse isso em voz alta para Haruhiro. Isso o deixou mais feliz do que qualquer coisa. Sinto muito por colocar um fardo sobre todos vocês. Merin acrescentou. Foi doce de Merin dizer isso e fez Haruhiro querer dar-lhe um abraço, não que ele consideraria mesmo fazer algo tão louco como isso. Ele não podia fazê-lo e ele não achava que Merin estava procurando por algo parecido. Mas, nesse momento, ela era inegavelmente bonita de uma forma que fez Haruhiro querer protegê-la, embora sua capacidade de realmente fazê-lo fosse questionável. Não é nenhum fardo, Haruhiro assegurou-lhe com um sorriso. Ele desejou que ele pudesse ter mostrado a ela que valia a pena colocar sua confiança nele, mas isso não seria como ele. No mínimo, porém, ele queria que ela tivesse a certeza. Haruhiro continuou, não é nenhum fardo, depois de tudo. Nós vamos dar-lhe toda a força que temos. Bem, vamos fazer tudo o que pudermos e, se não podemos fazê-lo, então não podemos fazê-lo, mas não fiz parecer muito legal, fiz. Eu acho que você está bem do jeito que você é, Haru. Mesmo? Você realmente acha isso? Em seguida, no mais silencioso de sussurros, quase envergonhado, ao que parece, Merin disse, obrigada. Uau! E naquele momento, ele sentiu como se ele se apaixonasse por ela. Exceto que não é verdade. Ele não era o tipo dela, afinal.